Eu tenho, né? Fica todo mundo curioso, eu sei que todo mundo fica curioso para fazer conta. Então, para facilitar aí para você. Tá bom? Vou fazer 41 esse ano. Logo, logo. E eu tenho um casal de filhos casados e eu estou indo para o 5º neto. O mais velho já tem 15 anos, né? E a caçula tem 4 e está vindo um bebê agora para a família. Na minha conversão, né, porque eu acho que é importante a gente falar de onde a gente vem para onde a gente vai, né, assim? Eu também vim de uma família católica, mas católica tradicional. E eu toda a vida passei por jovens, por encontro de casais, mas eu sempre falo, e eu repito essa frase, que eu servia um Senhor que eu não conhecia. Eu era excelente tarefeira de Deus. Mandava fazer encontro de casais, eu fazia encontro de casais. E olha que fazia bem, né? Porque eu tenho mania de perfeição, então eu fazia uma boa tarefa. Um dia, a minha vida mudou. Eu moro num bairro onde as casas são os muros muito altos, ao contrário de vocês aqui. E eu entrava e saía, porque eu sempre trabalhei muito. Sempre quis fazer a vida para deixar para os meus filhos, porque meu pai tinha feito isso por nós, e eu tinha muita angústia com relação a isso. E as minhas vizinhas contam hoje, me achavam muito antipática, porque eu saía bem arrumada, para trabalhar você tem que arrumar, né, assim? E eu voltava, e o máximo que eu dava era um tchauzinho, porque eu estava tão cansada, né? E eu voltava. Um belo dia, um padre entrou na minha casa, bateu na porta, e eu brinco até hoje, porque hoje a minha casa é como se fosse Betânia. Todo missionário, a grande parte dos missionários que vão a Vitória ficam na minha casa, porque é casa de gente velha, né? Só tem eu e meu marido, então tem um monte de quarto sobrando, porque a família casou, então fica todo mundo lá. Mas eu tenho trauma de uma frase, eu brinco muito, porque esse padre bateu na minha porta e virou para mim e falou: a paz esteja nessa casa. E eu acreditei. Falei: a paz esteja, viu, coisa boa, estou precisando, meu filho dando muito trabalho. Mas a partir daí, eu nunca mais tive sossego na vida, né? Esse padre se chama Padre Alfonso Pastore, já faleceu, mas ele foi instrumento de graça, um padre renovado, e ele fez uma pergunta básica na minha vida. Ele falou assim: você me empresta a sua garagem? Porque eu estava querendo formar uma comunidade aqui, porque é comunidade pastoral, não é comunidade igual a Canção Nova e tudo mais. Aí eu pensei: uma garagem não dá problema. Ele pode. Falei: o que o senhor precisa? Ele falou: umas cadeiras e uma mesa. Falei: comprar cadeira e mesa é mole, não é isso? Só que eu não sabia o que ele queria da minha vida, não é isso? E aí começou o curso da palavra ali, porque como renovado ele tinha uma paixão pela palavra. E uma semana depois ele falou comigo assim: você vai começar a dar o curso da palavra. Para falar a verdade, eu não sabia que Coríntios e Coríntias Clube, os nomes eram diferentes, né? E aí ele falou comigo assim: você vai dar o curso da palavra. E como? Né? E aí ele começou a ensinar e eu comecei a ter um amor muito grande pela palavra. Mas aí ele me convidou para fazer um seminário do Espírito, que era diferente. A gente ia primeiro para o seminário para depois fazer, né, todas aquelas coisas. E eu estava sentada, sabe quando você olha e fala assim: poxa, não é meu ambiente, né? Mas eu sentei num cantinho e quando começou a oração de cura interior, né, as pessoas andando, eu me lembro de ter amolecido. E olha que eu amoleci com classe. Eu só fiz assim, não saía da cadeira, porque eu falava assim: não posso ir ao chão. Não é isso? Não posso ir ao chão. Foi com classe, né? Eu segurava. E aí, dali pra frente a minha vida mudou. E esse padre, ele tinha uma frase que é o direcionamento da minha vida hoje: se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Então, tudo que
faço pensando nisso. Se não for para ir para o céu, não vale a pena fazer o que eu estou fazendo. E aí, nós começamos o curso da palavra, começamos o grupo de oração, e daí um pouquinho ele falava assim: eu preciso da sua sala, eu preciso da sua área. E ele era espaçoso, ele tomou a casa inteira, né? Mas mais do que a casa, e eu era assim, das coisas muito arrumadinha, né? Quem me conhece sabe disso, eu era assim, eu sou muito organizadinha. Imagina, todo mundo invadindo a sua casa, todo mundo entrando, todo mundo saindo. Mas sabe o que Deus fez de melhor na minha vida? Entrou no meu coração. E entrou na minha mente. Por quê? Porque eu tinha um gênio muito forte, né? Toda vez que fala dos capacitados e dos incapacitados, eu tinha um problema, eu era capacitada demais. E quem é capacitado demais não tem humildade. E eu não tinha humildade. E aí as coisas não floresciam. Não é verdade? Então, graças a Deus, quando eu vejo alguém que não é capacitado, pelo menos está vazio, pode ser preenchido. Pior é a gente que está cheio e que tem que desencher para poder encher. Não é verdade? Então, isso é importante. E aí, uma coisa que é importante, porque eu não tinha muito, eu não entendia muito o que Deus queria na minha vida, porque eu achava que era aquela comunidade ali, cuidar, pastorear, né? Aquelas 3, 4 ruas que estavam ligadas a mim. Mas Deus tinha planos para a minha vida. E aí eu comecei, em 91, a frequentar um grupo de oração, né? Seguir esses caminhos que a gente segue, núcleo, tudo que tinha direito. E comecei a trabalhar muito, trabalhar ainda mais, eu não sei, eu conseguia trabalhar 15 horas por dia, dando aula, uma série de coisas. E aí, Deus de repente me tirou. Como se Ele quisesse esse tempo para Ele. Hoje, olhando para trás, eu consigo entender o plano de Deus na minha vida. Não é verdade? Mas hoje, com isso, Deus me preparou profissionalmente, né? E eu venho fazer com vocês aqui o que eu faço profissionalmente. Só que tem uma grande diferença, muito grande. É que quando eu vou fazer isso com as grandes empresas, porque eu trabalho para a Nestlé, para a Coca-Cola, eu sigo a cabeça do presidente. E aqui a gente segue a cabeça de quem? Essa é a diferença. E a palavra, quando diz direcionamentos, né, que é o planejamento estratégico que nós usamos na empresa, nós fazemos isso nas dioceses, não é isso? Eu olho para essa palavra e pergunto para mim, o que é direcionamento? O que é direcionamento para vocês? O que significa essa palavra? Esquece a questão técnica. O que significa direcionamento? Caminho, instruções, saber para onde está indo. Direcionamento é escolha de caminho. Tem vários caminhos que são bons. Dentro da igreja, o meu marido não é renovado. O meu marido é tradicionalista. Ele gosta, ele é ministro da Eucaristia, ele é um gourmet, então ele serve a minha missão, cozinhando para os missionários que estão lá, né? Todo mundo fica doido para comer a comida dele, é famoso, todo mundo fala, olha, eu quero ver isso, aquilo. Então, cada um tem uma missão, cada um tem um caminho. O meu é pela renovação, e o dele é pelo outro caminho. Mas a gente pode se encontrar? Nós caminhamos juntos, ele vai em coisas comigo e eu vou em coisas com ele. Talvez eu não seja tão entusiasmada no modelo dele, nem ele tão entusiasmado no meu modelo. Mas nós não estamos preocupados com o modelo, nós seguimos ao mesmo padrão, que é Jesus. Não é isso? Então, são formas de ser diferentes. E isso é amor. Não é isso? Kátia estava falando desse amor. E, gente, o quanto que é importante você ter um companheiro da missão. Né? Quando ele está lá preocupado se eu estou passando frio, que eu morro de frio, não é isso? Então ele brincou comigo e falou, olha,
Na volta, então, você não precisa usar mais edredom, porque eu adoro aquele edredom grosso e ele morre de calor. Então ele liga o ar-condicionado, eu fico no edredom e ele sem nada. Então ele está frio, mas ele se sente abafado por mim, que não é verdade, que eu estou muito bem. Então, né? Mas é isso que nós precisamos, ser companheiros um do outro nessa questão, porque nós temos um direcionamento no casamento, não é verdade? Nós queremos santificar através do matrimônio. Então o direcionamento aqui é o caminho que a gente vai escolher. Tem N caminhos que são bons, não são caminhos ruins, mas nós vamos optar por um. Qual é o melhor caminho? Aquilo que Deus suscitar. Tanto que quando eu venho, normalmente o coordenador, Ana já viveu isso comigo na Flórida, a pessoa fica tensa onde vai dar e eu estou tranquila. Eu estou aqui para ser instrumento. Eu preparo, eu organizo, mas o que vai rolar vai ser uma questão de Deus. Então, esse é o conceito de direcionamento. Mas eu queria dar 2 direcionamentos que Deus já deu para nós. No primeiro dia a gente estava rezando com um pequeno grupinho, né? O núcleo, onde a gente fez o primeiro contato na segunda-feira, e Deus me deu uma visualização dessa terra toda, né? A estrada toda de neve e vários montinhos de fogos queimando aquele fogo, né? Foi só isso que Ele me deu, porque Deus, Ele é carinhoso, Ele trabalha em comunidade. E o pessoal que ficou no Brasil da intercessão, intercedendo por nós, passou um torpedo para a Kátia, dizendo o seguinte: olha a responsabilidade de vocês, que Deus estava colocando um fogo. Ele não conhecia o mapa do Espírito Santo, dos Estados Unidos. Ele ainda escreve assim: desculpe a ignorância, mas o fogo começava do lado direito do mapa. E quando ele foi olhar onde era o lado direito do mapa dos Estados Unidos, era onde? Onde nós estamos. E nesse lado direito tinha um chumaço de fogo, e esse fogo se espalhava para os Estados Unidos todo. Ou seja, gente, qual é o direcionamento que Deus está dando para nós? Está começando algo aqui que nós não temos noção. E, gente, e quando vocês escutam falar de Duquesne, quando vocês escutam às vezes falar daqui, a gente não consegue ver a história como um todo, a gente só vê a história de trás para frente, não é verdade? A norte, verdade. É isso? E lembra que as coisas de Deus é muito simples. Eram 25 jovens. Aqueles 25 jovens tinham noção do que ia gerar a ação deles? Não, mas no plano de Deus já estava. Eles já tinham um direcionamento e não sabiam. Então, hoje também, na simplicidade, se a gente for fiel, nós vamos fazer parte de uma história? Promessa de Deus. E daqui se espalhará uma bola de fogo para os Estados Unidos. Quem acredita nisso diz assim: eu tomo posse. Eu tomo posse. E eu vou me comprometer com isso. Eu vou me comprometer com isso. Porque a Beth, ela deu a vida dela. Não é verdade? A Kátia, Deus deu vários direcionamentos, né, Kátia? E nós estamos dando a vida pela renovação no Brasil. Não é isso? Porque precisa disso. Eu falo que no Antigo Testamento você tinha o Cordeiro, não é verdade? No Novo Testamento, quem é o Cordeiro? Jesus. E a gente completa na carne, São Paulo fala isso, o que faltou, entre aspas, que não faltou nada, né? Mas o que faltou na paixão. Então nós temos que ser cordeiros, né? Para que outras pessoas sejam evangelizadas.
E não se preocupe com a família de vocês. Porque Deus disse, cuide dos meus. Então, essa é uma verdade. Então, o nosso direcionamento aqui, tudo que nós vamos decidir, Deus já disse o que Ele quer. Que a gente possa ser uma bola de fogo, né? Onde a gente vai espalhar. O que significa planejar no Espírito? Hein? Se entregar. E aí, nós temos que ter uma discussão séria aqui. Por quê? Porque é muito comum, e eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu entrei na renovação, eu tinha uma raiva quando alguma coisa dava errado, e alguém falava assim, porque nós deixamos por causa do Espírito Santo. Porque não tem um negócio desse? Não precisa planejar não, porque o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo faz, mas ele quer a gente organizado. O plano, olha para vocês verem, Deus, para mandar o seu Filho ao mundo, Ele planejou. Ele preparou Maria. Nos livros apócrifos, a gente vê, inclusive, que não é aceito totalmente pela igreja, que Santana foi virgem. E que Nossa Senhora nasceu de um parto virgem. Tá? É livro apócrifo, hein, gente? Não é livro que a igreja aceita. Mas vamos partir do princípio que vocês concordam que era uma família santa? Deus já começou a preparar uma família. Nossa Senhora, ela não ficou grávida de uma hora para outra. O Espírito Santo disse o quê? Ave cheia de graça. Como diz assim, e se eu chegasse perto de alguém e falasse, fulano, tudo bem? Eu estou com um plano, Deus tem um plano, você pode me ajudar? Ele não chegou esborrachando em cima de Nossa Senhora, não é verdade? Ele tinha um plano a ser cumprido. E o plano pôde ser cumprido porque Nossa Senhora disse? A mesma coisa conosco. Não existe esse negócio, esse encontro para acontecer, teve que planejar? E quanto melhor o planejamento, melhor. Vou dar um exemplo da Kátia. Eu saí de Vitória e ela saiu de Santa Catarina, né? E ela tinha um tipo de roupa para levar para lá. E ela falou, não dá para você ir com a mala direto? Porque aí nós pegaríamos a mala aqui, ela chegou no horário, no aeroporto, muito em cima. E você planejar? Não é isso? Então, quando a gente planeja, gente, o Espírito Santo pode agir. Porque nós estamos tranquilas. Quando a gente está ansiosa e quando a gente não planeja, tem um cansaço. Jesus, quando foi distribuir, do milagre dos pães, qual foi a primeira ordem que ele deu? Quem se lembra da palavra? Pegar os cestos. Segundo, mandou de sentar todo mundo em pequenos grupos. Depois que acabou, que todo mundo se fartou, ele falou o quê? Vocês estão vendo como tudo precisa de organização? Então, a gente precisa de pensar. Moisés, quando foi chamado, que ele fala que não pode, né? Deus podia ter ficado sem resposta, porque afinal de contas Moisés disse não. Mas como Deus tinha um plano de amor, ele falou, não se preocupe, porque Arão já está a caminho, ele vai falar. Quando a gente tem plano, gente, várias ações acontecem para o mesmo fim. E as pessoas podem nos ajudar. Quando a gente não planeja, só o líder trabalha, porque está tudo na cabeça dele. Então, o direcionamento, ele é dar um caminho, onde eu vou planejar etapa por etapa, só que eu não vou planejar no humano, eu vou planejar no Espírito. Eu vou perguntar ao Senhor o que Ele quer para isso daqui. Não é verdade? Então, isso é importante para a gente entender esse nosso final de semana. E aí, tem uma historinha no filme da Alice no País das Maravilhas que eu gosto muito, né? Ela chega na encruzilhada e pergunta lá para o animal, né? Qual caminho tomar? E ele pergunta para ela, para onde você está indo? E aí
ela disse que qualquer caminho servia. Se qualquer caminho... Desculpa, ela não sabia para onde está indo. E para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, gente, nós sabemos que, pelo menos para mim, o meu caminho é o céu. Não é isso? Eu quero ir para o céu. E quero levar a minha família, quero levar os meus amigos, quero levar o meu grupo. Não é assim que funciona? Então, se eu sei para onde ir, eu preciso agora de escolher este caminho para chegar lá. Porque todos os caminhos levam a Roma. Não é assim? Mas podem ser Romas diferentes. Eu posso ir para uma Roma da perdição, ou eu posso ir para uma Roma da salvação. Então, cuidado com todos os caminhos. E aí, eu trouxe, tá pequenininho o slide, porque vocês não precisam de decorar isso aqui. É só para a gente dar uma noção para vocês o que é um planejamento estratégico. Quando a gente fala em direcionamentos, tá? Eu queria trabalhar com vocês 3 pontos daquilo ali. O primeiro ponto, vocês conseguem ver lá em cima, visão e valores? Dá para ler? Então, quem está fazendo anotações, a primeira parte do planejamento se chama identidade. O que é identidade? É visão, missão e valores. Dentro de uma empresa, a identidade de uma empresa, ela é marcada por visão, missão e valores. Eu, Ângela, o meu DNA é marcado pela minha visão, missão e valores. Então, dá um exemplo. A minha visão de futuro é no céu, é lá que eu quero morar. Não é isso? Quando alguém canta, o meu lugar é no céu, né? Essa é a minha visão de futuro. Qual é a minha missão para chegar lá? É a santidade. Só que a santidade são já valores. Como é que eu consigo? Agora eu tenho uma missão. Para que eu existo? Eu, Ângela, existo para evangelizar as pessoas, para ajudar a conduzir as pessoas para o Abril, não é verdade? Então, tudo que eu aprendi na minha profissão é para isso. E eu tenho visto, eu trabalho muito com coach, fazendo coach de presidente, de diretores de empresa. O que é isso, né? O que é um coach? Alguém que corre junto. Então, eu corro junto na parte de gestão com eles, para que eles possam trabalhar melhor, as equipes e tal. Então, isto é uma missão profissional. Mas se eu consigo colocar Cristo no coração dessas pessoas, faz diferença? E tem feito, eu tenho testemunhado pessoas que são ateus, que no princípio brincavam comigo, né? Me gozavam. Poxa, uma pessoa muito inteligente, acreditando nessas coisas, né? Depois, o cara fala, pô, minha vida mudou. Então, eu tenho uma missão no mundo? Tenho. É lá no meu trabalho que eu testemunho. Eu tenho uma missão especial agora, que é Mães que Oram pelos Filhos, né? É um movimento novo, filhote da renovação. E eu achei muito interessante, né? Porque Deus tem feito maravilhas. E se vocês me perguntarem qual é o milagre da minha vida, é a multiplicação do tempo. Porque se alguém humanamente pensasse o que eu faço, a resposta seria: não tem tempo. E Deus multiplica todo o tempo. E olha que interessante, como Deus tem planos na vida da gente. No Brasil, tem uma rádio que ela é nacional, que chama CBN. Vocês conhecem? Eu sou articulista, eu falo toda quarta-feira, às 4h30, na CBN, sobre a carreira. Olha como Deus é carinhoso. Por que eu estou lá? Olha como Deus usa a gente. Tem 4 ou 5 anos que eu sou articulista e as pessoas escutam, as pessoas admiram, né? Porque isso é importante. E aí, com o movimento
mas agora surgiu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um dos menores estados do Brasil. E aí vai ter um evento domingo que vem na Canção Nova, nós vamos, né? O evento é todo nosso pro mundo. E aí, qual foi a minha primeira pergunta? Vai ter ninguém lá, porque como é que nós do Espírito Santo? Vocês acreditam que a CBN gravou o spotzinho que eles chamam, que é uma propaganda, com o cara deles lá, falando do evento para todo mundo? Aquilo não me chamou muita atenção, mas assim, eu agradeci, né, por todo o carinho comigo e tal. Mas sabe o que eu comecei a receber de mensagem? O pessoal falando assim, nunca, depois desse novo mundo, um canal ou uma rádio como a CBN fez propaganda católica. Olha o plano de Deus, gente. Por quê? Porque uma rádio que é sem religião, não é verdade? Não tem religião. Quando faz a propaganda e falam o mesmo nome de alguém que é articulista lá, faz diferença? Olha o plano de Deus. Então, gente, tudo na vida passa por um plano. Só que tem gente que é resistente ao plano de Deus. Não é verdade? E tem gente que é dócil ao plano de Deus. Eu já fui resistente. Hoje eu sou uma manteiga. Se ele mandar, vai para cá. Se ele mandar para lá, às vezes até eu não entendo muito, mas eis aqui. E aí, parem para pensar vocês. Vocês estão sendo resistente ou estão sendo dócil ao direcionamento de Deus? Parem para pensar. E aí, olha que interessante. Então, a primeira parte é identidade. A segunda parte, né? Pensa em 3 caixotinhos. A primeira parte é identidade, DNA. Então, nós temos um DNA. O nosso DNA é batismo do Espírito, não é verdade? Então, os nossos valores é santidade, evangelização. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. A segunda parte, o segundo caixotinho, nós chamamos de diagnóstico de cenários. O que significa isso? Por exemplo, eu vinha para cá. A primeira coisa que eu comecei a ver foi canal do tempo. Por quê? Para ver a temperatura, para mim vir preparada. Não é verdade? Para que eu viesse preparada. Nós sentamos com o Leônidas e o pessoal conversamos, depois conversamos com o Daniel. Por quê? Porque a gente precisa de conhecer o cenário interno e o cenário externo. Por que a primeira pregação da Kátia? Porque a Kátia mostrou para vocês o cenário externo. O cenário, aonde? Porque quando nós começamos, gente, há 3 anos atrás, ou 4, já nem sei mais, Deus só falava que tinha pressa e que era para voltar ao primeiro amor. Era só isso que ele falava com a gente. Nós não tínhamos noção. Quando a gente começou a se reunir, nós vimos o plano de Deus acontecendo. Ok? Então, a segunda parte é o diagnóstico. E aí a gente vê oportunidades e ameaças, a parte interna e externa. Mas vocês não se preocupem com isso. Nós não vamos entrar na parte teórica. Eu só estou dando uma geral para vocês saberem o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Vai ser igual andar de bicicleta. Porque, por exemplo, se eu ensinar para vocês nadar e depois jogar vocês na piscina, vocês nadam? Não. Mas se eu entrar na piscina e nadar com vocês, vocês aprendem a nadar? É isso que eu vou fazer depois que eu passar isso aqui, tá? Eu só estou dando uma geral, tipo assim, reunir todo mundo na beirada da piscina e falar, gente, tem aqui uma água, a gente faz 1, 2, 3, respira, mas lá dentro é que nós vamos ver como é que a coisa acontece. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Mas só para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Então, nós fazemos esse diagnóstico e depois deste diagnóstico, nós entramos no terceiro quadradinho, que nós chamamos de
objetivos e metas. Ok? Então é o terceiro caixotinho. E o quarto caixotinho, né, são as ações. Ou seja, afinal de contas, eu tenho o diretor da Coca-Cola, ele até agora saiu, mas ele, quando a gente trabalhava muita coisa, ele não é muito da área de recursos humanos, ele falava comigo assim, como é que a gente aterriza isso? Né? Como é que, tá lindo, mas como é que eu faço isso? Né? Então, como é que a gente aterriza isso? Com as ações. Então, se eu traduzir isso para uma conversa técnica com vocês, nós estaríamos fazendo a parte estratégica, que é missão, visão e valores. O diagnóstico, objetivos e metas é a parte tática. As ações é a parte operacional. Tranquilo? Mole, não é? Então vou entrar dentro da piscina. Preparado para entrar dentro da piscina? Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Leônidas, eu fiquei sem saber quantas pessoas tem aqui, no final das contas. Umas 80? Então tá. Então, tem quantas mesas aí? 8 mesas? Então, conta fácil para mim que não sou boa de matemática. Não é verdade? Mas o Daniel é bom de matemática, não é isso? Então, nós temos 8 grupos de 10 pessoas. Então, vocês vão se misturar. Eu queria pedir que vocês não ficassem com quem vocês estão acostumados, tá bom? Que vocês, as cadeiras de lá, 20 cadeiras podem ir para lá. O restante fiquem aqui, porque nós vamos tirar. Mas essas últimas daí, eu queria que vocês levassem para as mesas. E vocês sentassem 10 pessoas em cada mesa. Vamos lá aprender a nadar? Só na